arrependimento? Por que Deus aceita nosso arrependimento? É uma pergunta que fica, sabe, o que eu faço, entre aspas, para merecer o arrependimento de Deus? Será que de tanto eu me arrepender, sabe, eu fico uma semana de cabeça baixa, de remorso, aí Deus olha para mim, poxa, ele sofreu demais. Tá bom, tá arrependido, meu filho. Ai de nós, meus irmãos, ai de nós, se o perdão de Deus dependesse da nossa ação, do nosso arrependimento. Ai de nós, se a nossa salvação dependesse da nossa espiritualidade. Então a pergunta que fica, por que Deus aceita o nosso arrependimento? Nós sabemos que Deus, que o arrependimento é um dom de Deus. Pela luz da Escritura, Deus aceita o nosso arrependimento porque Ele determinou que assim seria. Ele determinou porque Ele é fiel a si mesmo. O que Deus determina, Ele cumpre, porque Ele não é filho do homem para que minta. Então, se Ele determinou que através do arrependimento haveria o perdão dos pecados, esse é o caminho. Mas não de qualquer maneira, meus irmãos. Porque se Deus olhasse para nós só com um arrependimento carnal, nos levaria à morte. Mas tem que ser um arrependimento produzido pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito. Porque Deus não olha para nós, Deus olha para Cristo. Deus vê Cristo intercedendo por nós e Ele perdoa por causa dessa razão. Lá em Isaías 57:15, fala o seguinte: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Olha só, o princípio de Deus, meus irmãos, é que Ele habita no coração quebrantado. Ele habita no coração que tem uma vida contínua de arrependimento. Porque sabemos, para os irmãos que têm mais caminhada na vida cristã, têm mais se aprofundado na vida espiritual, sabe que o ser humano, ele é fraco. Nós somos regenerados, somos transformados em uma nova criatura. Mesmo assim, continuamos com certas fraquezas. Essa fraqueza nos leva ao pecado. E o pecado nos leva ao arrependimento. O arrependimento leva uma vida quebrantada continuamente. E veja quão misericordioso Deus é. Deus, ele atua continuamente, de maneira longânima e misericordiosa sobre nossas vidas. Percebem? Olha a matemática de Deus. Antes de nós pecarmos, vem o Espírito Santo como um farol amarelo, assim, pá, cuidado. Você está indo pelo caminho errado. Aí nós, na nossa rebeldia e teimosia, pecamos. Concebemos o pecado. Depois de nós pecamos, vem o Espírito Santo e vem assim, ó, pá, rapaz, você está errado, você deve se arrepender. Você deve se arrepender, porque você pecou. E logo, na nossa convicção do pecado, vamos e nos dirigimos ao arrependimento. Mas quem gera o arrependimento? É Deus. Logo, nós nos arrependendo, Cristo olha para nós e vê o nosso pedido de perdão e intercede ao Pai. E o Pai olha para nós e olha para o Filho. Fala assim, por causa de Cristo, eu vou perdoar esse rapaz. Então, vocês percebem que existe uma atuação de Deus em todo o processo. Vem Deus, vem o Espírito Santo alertando antes do pecado, vem o Espírito Santo convencendo depois do pecado, vem o Espírito Santo nos levando ao arrependimento, Cristo olhando para nós, intercedendo por nós, e Deus concedendo perdão. Vocês percebem que até o arrependimento é demonstração da graça de Deus sobre nós? Alguém entende essa matemática? É uma matemática que não é justo aos olhos humanos. Imagina, e se Deus algum dia tirar essa misericórdia de nós? O que causaria em nós? Né? Eu pequei, já Deus não gerou a convicção de pecado em mim, logo, o que vai acontecer comigo? Vou me afastar de Deus. Então, veja como que a obra de Cristo, ela é suficiente em nossas vidas, meus irmãos. Apesar da multidão de pecado que cometemos na nossa vida regressa, antes de nós receber uma nova vida de Cristo, antes de nós receber uma lavagem regeneradora de Cristo, nós tivemos uma multidão de pecado. Mas pá, Deus vem aqui, põe uma trava, joga para o mar do esquecimento, fica tudo para trás. E logo depois, na nossa vida caminhada com Cristo, nós seguimos cometendo pecados. E Deus nunca banalizou o pecado, meus irmãos.
Deus nunca tratou com superficialidade o pecado. Mas o que muda agora é que Deus não olha para nós. Deus olha para o sacrifício de Cristo, meus irmãos. Lá em 1 de João, no capítulo 1, versículo 9, Paulo até leu sábado passado, sábado retrasado, na nossa ceia, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vocês percebem que a obra de Cristo ela é suficiente? A obra de Cristo ela serviu para os pecados passados, presentes e os que virão. E não só os meus ou de vocês, mas do mundo inteiro, para todos aqueles que olham para Cristo e recebem a salvação. E o curioso, meus irmãos, é que o verdadeiro arrependimento só há em Cristo Jesus. Como eu li lá em 2 Coríntios, como o nosso irmão Haroldo leu aí no começo da reunião, a palavra fala que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Então, se o Espírito Santo não estivesse nos alertando e gerando o arrependimento, nós estaríamos maus com o Pai. E o que seria de nós? Porque até o arrependimento provém de Deus. Assim como o ar que respiramos, o arrependimento vem dele. Eu me pego muitas vezes até intrigado. Deus, como o Senhor é tão bom. Senhor, como o Senhor é misericordioso em nossas vidas. Mesmo ontem eu pequei sobre um assunto, pedi perdão para o Senhor. Passou um dia, no dia seguinte eu vou, na minha rebeldia e na minha inconsistência, eu vou, Senhor, me perdoe, eu vou e peco de novo. Eu fico envergonhado, Senhor, e o Senhor está me perdoando novamente? Não é justo, Senhor. Até eu começo a pensar, Senhor, não é justo. Queridos, uma coisa que temos aprendido, e na Bíblia deixa muito claro que o homem natural, é impossível o homem natural se arrepender. Por isso que eu falo que é um milagre de Deus nós nos arrependermos. É uma demonstração da graça capacitadora em nós, como nós já aprendemos. A graça, além de ser um instrumento de perdão para nós, nos entregando algo que não merecemos, ela também é um instrumento capacitador para fazermos a vontade de Deus. Então, um homem sem a graça de Deus, não lhe é concedido a capacidade de se arrepender diante de Deus. O máximo que ele pode ter é um peso na consciência, um remorso, mas ele nunca vai se dirigir a Deus pedindo arrependimento, com arrependimento verdadeiro e legítimo. Porque o arrependimento legítimo, ele vem de Deus. Porque tudo começa em Deus e termina em Deus. O homem natural, ou em outras palavras, o homem sem Cristo, ele não recebe a possibilidade de se arrepender. Ele tem limitações afetadas pelo pecado. E outra, eles preferem persistir em seus caminhos. Eles preferem persistir distanciando-se de Deus. Nós que já recebemos estudos de Romanos, vocês que já leram o livro de Romanos, sabem que lá em Romanos, Paulo ele faz denúncias categóricas contra a humanidade. Ele faz denúncias graves. E uma das coisas que fica relatado é que o ser humano ele ama o pecado. Ele odeia Deus. Aliás, será que alguém nas trevas vai falar que odeia Deus? Eu acho que não, né? Quem quer estar mal com Deus, né? Mas as pessoas, eles amam a um Deus que criou a sua própria imagem. Se a gente começa a apresentar o Deus bíblico, o Deus que se apresenta através da Escritura, eles vão falar assim, esse Deus eu não gosto, não é esse Deus que eu gosto. Esse Deus, não, esse Deus eu quero longe de mim. Vocês veem? Se a gente apresenta o verdadeiro Deus, que é o Deus das Escrituras, eles logo vão falar, não é esse Deus que eu sirvo, não é esse Deus que eu amo. Porque o ser humano natural, sem Cristo, ama ao Deus criado à sua própria imagem. E a rebeldia e o pecado é a sua rotina. O homem natural, ele olha a Deus sem apreço. Ele, de fato, ele despreza o Deus da Bíblia. É só a gente ver como é que está o mundo, meus irmãos. E, mais uma vez, o arrependimento, ele é habilitado por Deus. Ele é concedido por Deus. Não se engane, meus irmãos. Eu não posso me enganar que jamais o arrependimento foi gerado por mim. A palavra lá também em Romanos, em capítulo 3, versículo 10 e 11, fala o seguinte, não há
nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Se alguém se arrepender, é porque Deus buscou essa criatura. É impossível eu, estando mal numa situação, buscar a Deus. Deus não está aí para ser encontrado. Deus é inalcançável. Somente Deus que busca o ser humano, capacita este ser humano para olhar para Deus e pedir perdão. Tem um testemunho do irmão que todos conhecem, com certeza a maioria conhece, um grande pregador da palavra de Deus do século XVIII, século XIX, se eu não me engano, chamado Charles Spurgeon. Eu não vou falar grande homem de Deus porque acho que grande só existe um, que é Cristo, né? Só existe um herói nessa história, né? Então, um irmão de Deus, um irmão nosso que recebeu essa graça para transmitir. Ele traz um testemunho que achei muito conveniente para transmitir agora, que é o seguinte, eu vou ler. Certa noite, no meio da semana, sentado na casa de Deus, eu não estava pensando muito sobre o sermão do pregador, porque eu não acreditei nele. Ocorreu-me, então, o seguinte pensamento. Como você veio a ser um cristão? Busquei o Senhor. Mas como você veio buscar o Senhor? A verdade lampejou em minha mente. Eu não teria buscado, a menos que houvesse alguma influência prévia em minha mente para fazer-me buscá-lo. Eu orei, pensei eu, mas então me perguntei, como vim orar? Fui induzido a orar pela leitura das Escrituras. Logo, como vim ler as Escrituras? Li-as, mas o que me levou a fazê-lo? Então, em um momento, vi que Deus estava por trás de tudo aquilo e que Ele era o autor da minha fé. E então, toda a doutrina da graça se descortinou diante de mim. E dessa doutrina não me afastei até hoje. E desejo que essa seja a minha confissão constante. Eu atribuo minha mudança inteiramente a Deus. Charles Spurgeon. Vocês devem conhecer esse pregador da palavra, londrino, inglês, da Inglaterra, e é um irmão muito querido, um irmão que trouxe muita luz à Escritura para nós. E veja como que ele transmite, que ele fala que tudo que aconteceu na vida dele foi gerado por Deus. Até a leitura da palavra foi gerada por ele. A oração foi estimulada por ele. Então, vocês percebem que fica claro aqui que a iniciativa sempre é de Deus. Sempre. Por quê, meus irmãos? Por que a iniciativa é de Deus? Para que o homem não se glorie. Para que a glória seja de Deus. Porque lá em 1 João 1:9, como acabei de ler, fala que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Fiel e justo a quê? Ele é fiel e justo a si mesmo. A sua promessa, que Ele nos perdoaria, que Ele oraria para Cristo, e Ele ficaria satisfeito por isso. Em Romanos 8:1 fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, meus irmãos, se hoje você ouve a voz do Senhor, arrependa-se. Não espere amanhã. Hoje é o que importa, é o eterno presente de Cristo. Quando você ouvir a repreensão do Senhor, não endureça o seu coração. Porque quem não cresce, meus irmãos, morre. A parábola da videira está lá para mostrar que o ramo que dá fruto, este o Pai poda para que dê mais fruto. O ramo que não dá fruto, ele corta e joga para queimar no fogo. E Deus salva o quebrantado de coração e destrói o arrogante. Eu vou ler algumas passagens, se os irmãos quiserem abrir. Está lá em Provérbios 28:13. Que diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Lá em Atos 3:19 também fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos,
para que sejam apagadas as vossas transgressões, de sorte que venham os tempos de refrigério na presença do Senhor. Em Apocalipse 2,16 fala o seguinte: arrepende-te, pois, ou senão virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então, meus irmãos, o tempo de arrependimento é hoje, não amanhã. O tempo de correr para Deus é hoje, não amanhã. Não espere. Não sabemos se teremos um amanhã. Não sabemos se a sua misericórdia será renovada no dia seguinte por nós. Apesar que na longanimidade de Deus, lá em Lamentações, o profeta Jeremias trouxe uma mensagem muito linda para nós. Lamentações 3, verso 22 e 23. Vamos ver. Lamentações 3, versos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. 23. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Graças a Deus temos um Deus fiel a si mesmo, que não muda no dia seguinte, passa um dia no dia... Não é como nós, que hoje eu falo uma coisa, no dia seguinte eu faço outra. Deus respeita seus princípios e sua verdade. Deus é um Deus que não tem sombra de variação. Nunca podemos perder de vista, meus irmãos, que as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Nunca perdemos. Mas, por outro lado, se a gente for olhar para nós iríamos querer estar com um nível de santidade maior, crescer em santidade, mas, por outro lado, vemos uma carência espiritual em nossas vidas. Por que temos isso, meus irmãos? Graças a Deus, nós temos uma porta de amor incondicional para entrar todos os dias, meus irmãos. E livre acesso. Temos livre acesso de poder entrar na porta do amor incondicional. Porque quantas vezes nós pecamos, meus irmãos? E todas as vezes que nós pecamos, nós nos arrependemos diante de Deus e Ele nos perdoa. Mas se olhamos para nossas vidas, sempre nos faltará devoção. Sempre nos faltará devoção, meus irmãos. Se a gente olhar para nossas vidas e formos colocar Cristo do lado, nós sempre ficaremos muito abaixo, meus irmãos. Sempre ficaremos muito abaixo, porque sempre nos faltará devoção. Graças a Deus que a nossa vida não depende da nossa devoção diária. Não, a nossa salvação não depende da nossa espiritualidade. Graças a Deus por isso. Mas, se a gente consegue observar... Gente, desculpa, está acontecendo muito barulho aqui. Vieram o vizinho chamar aqui. Se a gente olha para a nossa devoção diária e falhamos, graças a Deus que a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual, o amor de Deus por nossas vidas não depende da minha devoção diária ou do meu nível de espiritualidade. Que ai de nós se dependesse de nós, meus irmãos. Ai de nós. E agora vocês que podem perceber que existe uma diferença entre o chamado de Deus e a voz de Satanás quando nós pecamos. A acusação de Satanás imediata é, quando nós pecamos, fala assim, corra dele, você não merece, você é um hipócrita, ontem mesmo você pediu perdão e hoje você está cometendo o mesmo perdão, fuja dele. E Deus vem para você e chama, corra para mim, se arrependa, você não merece, mas corra para mim, se arrependa, esse é o momento. Satanás, ele sempre vai tentar te empurrar para fora. Sempre vai tentar colocar uma cegueira à frente do ato de misericórdia e longanimidade de Deus. Não estou dizendo que seja justo. Não estou dizendo. Porque Deus atua num ponto de vista humano e justo para nós. Mas para Deus essa é a justiça. Por quê? Porque Ele olha para o Cristo. Graças a Deus, então, que nossa segurança e nossa devoção não está na nossa espiritualidade. Porque jamais seria suficiente. Se a gente olha a história de apóstolo Paulo e de Dimas, vocês
conhece a história de Dimas. Dimas é aquele ladrão que foi crucificado ao lado direito de Cristo. E Dimas pede perdão. Dimas reconhece que Cristo estava sendo crucificado injustamente. E Cristo olha para ele e fala assim, hoje mesmo estará no paraíso comigo. Mas a gente olha a história de Paulo. Paulo passou por privações, por provações, passou uma vida inteira com privações de sono, privações de fome, privações de liberdade, sendo preso continuamente. E a gente olha essas duas histórias e olha, poxa, por que Paulo passou tantas privações e Dimas tão pouca? E ambos foram para o mesmo lugar. Vocês percebem que se dependesse do ato de devoção de Dimas estava em maus lençóis. E se dependesse da devoção de Paulo estaria lá em cima. Mas sabemos que não é assim, porque os dois foram para o mesmo lugar. Não existe meritocracia no reino dos céus, meus irmãos. Não existem obras, meus irmãos. Porque o único que é válido é Cristo. Tem uma história que eu escutei também, há muito tempo atrás, do Charles Spurgeon. Obviamente, foi uma pregação de um homem que fez a tradução da pregação e transformou em áudio, tipo um podcast. E ele narra uma história muito interessante. Ele coloca com comparação dois homens, um justo e um injusto, ao nosso ponto de vista humano. Ele pega um homem justo, um pai de família, cuida bem de seus filhos, trata bem a esposa, ele é um cumpridor civil, ele trabalha, ele cumpre com suas obrigações civis, ele paga seus impostos em dias, ele não engana, ele não mente. É um homem que, ao ponto de vista humano, merecia tudo. E ele coloca do lado um homem perverso, um homem que já foi preso por causar danos a outras pessoas, um homem que mente, maledicente. E ele coloca os dois no mesmo lugar. Os dois necessitam o mesmo nível de perdão. Ambos os homens vão se dirigir a Deus com o coração contrito. Senhor, me perdoe. Me dê uma nova vida, Senhor. Porque ambos precisam de Cristo. Mesmo esse homem, o homem justo, ambos precisam do mesmo perdão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque esse homem justo, se vem Cristo do lado desse homem justo, a coisa fica feia. E Deus olha para Cristo sempre. Desculpa. A Bíblia fala lá em Isaías 42:1, uma palavra de Deus profética, messiânica, de Deus apontando para Cristo, que foi cumprido quando Cristo foi batizado no batismo de João Batista. Fala o seguinte: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Veja que Deus falando desse homem, obviamente que nós sabemos que este homem é Cristo, porque quando Cristo foi batizado em batismo de João Batista, desceu o Espírito em forma de pomba do céu, e se cumpre essa palavra, Deus se dirigindo a Jesus Cristo, fala assim: este é o meu filho, este é o meu eleito, este me agrada, este trará justiça sobre os gentios. Eu estava meditando sobre esse assunto, meus irmãos, sobre o tema da sua misericórdia, que se renova todos os dias, e me fez lembrar de uma história minha do passado, quando eu era adolescente. Né? Na nossa adolescência, a gente faz muita cabeçada, né? E eu ia viajar com a minha família de fim de ano, ia na casa da minha avó, e minha avó morava perto da praia, lá no Rio de Janeiro, coisa boa. E nós, como bom adolescente, né, rebelde, sempre buscava uma coisa errada para fazer. E uma das coisas erradas, existia uma ponte lá que quebrou há muito tempo atrás. E nós, inteligente, bonitão, o bacana da história, pulava dessa ponte, mergulhava no rio e nadava, atravessava para o outro lado da ponte, né? Imagina, maravilha. E era uma altura mais ou menos de uns 10, 15 metros, era uma coisa bem alta, assim, né? E teve uma vez que eu lembro que eu pulei dessa ponte, comecei a nadar,
E eu fiquei assustado, porque a correnteza começou a me puxar com tanta força que eu perdi todo o fôlego, eu perdi todas as minhas forças. E naquele momento, meus irmãos, eu me senti inabilitado de qualquer coisa, eu quase me afoguei. Eu me senti incapaz de me salvar naquele momento. Meus irmãos, é isso que o evangelho tem que produzir em sua vida. Tem que se sentir incapaz, meus irmãos, como você estivesse se afogando. E se a gente olha hoje nos coaches teológicos, né? Vocês devem conhecer alguns aí, não vou citar nomes, antiético, mas tem uns coaches teológicos que falavam assim, olha para uma pessoa que está se afogando figurativamente na vida, porque todo ser humano sem Cristo, ele está sendo encaminhado para a morte, porque o pecado leva à morte. Vem um coach teológico, faz assim, bate aqui, cara, vai lá, você está bem, continua aí. Pá. Se afunda. Sabemos que o evangelho não trata assim. O evangelho mostra que você está em situação de morte. Você deve se arrepender para que venha essa mão. No arrependimento, pega essa mão da pessoa e resgate. Estou contando essa história porque eu acho bem pertinente do tema da misericórdia de Deus. Precisou um amigo meu naquele dia nadar até mim, pegar a minha mão e me resgatar. Eu me senti inabilitado naquele dia. E é isso que o evangelho deve produzir em nossas vidas. Sensação de inabilidade. Sensação de que não somos capazes, meus irmãos. Curioso que... Acho que o Paulo pode corrigir se for uma heresia. Mas o curioso é que Deus, ele gera fraqueza em nossas vidas. Vocês já pensaram nisso, meus irmãos? Por quê? Ou ele gera fraqueza, ou ele expõe fraquezas em nossas vidas. Imagina só, nós às vezes, na nossa altivez de espírito, que por alguma imaturidade pode ser gerada em nós falamos assim, nós não precisamos de Deus nessa área, eu estou bem aqui, aqui eu não preciso, aquela área eu preciso, mas essa área eu não preciso, porque eu estou habilitado a cumprir. Sabe aquela história que o Tiago fala muitas vezes de que quem está na bonança é muito mais difícil viver por fé, quem está na bonança? Sabe por quê? Porque nós sentimos capazes, nós sentimos que temos controle da situação. Aí vem Deus, gera uma fraqueza na gente. Vem Deus e demonstra que somos débeis, que precisamos da sua misericórdia todos os dias. Sabe aquele jovem na fé, o cara se arrependeu e creu, pá, é o super crente. Nossa, para ele tudo está errado, aquele pastor lá que está há 20 anos no ministério, vivendo em arrependimento, fala, esse irmão está em pecado, sabe? Vem de Deus e pega esse homem e aperta o parafuso nele, toca nele, gera uma fraqueza nele. O que vai acontecer? Esse homem vai rastejando diante de Deus, pedindo misericórdia, pedindo perdão, Senhor, eu preciso de ti. Graças a Deus, meus irmãos, que somente Cristo é o nosso apelo. Graças a Deus, meus irmãos, que o nosso arrependimento não depende do nosso esforço, meus irmãos. Graças a Deus, meus irmãos, que a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus é contínua e que nos gera uma vida quebrantada. Em Jeremias 9:23, diz o seguinte, assim diz o Senhor, nenhum homem se glorie na sua sabedoria, nem um homem forte na sua força. Não se glorie o rico na sua riqueza. Sabedoria, força, riqueza. O que vocês veem nisso, meus irmãos? É o pilar da humanidade. Qualquer coach, qualquer treinador, qualquer pessoa que ensina o sucesso na vida vai falar que você tem que ser sábio, você tem que ser forte e você tem que ser rico. Esse é o tripé da idolatria. Meus irmãos, as coisas mais importantes para o homem é o que Deus fala para nós não nos gloriarmos. Porque com toda a nossa sabedoria, nós não conseguimos salvar a nossa alma. Com toda a nossa força, nós não conseguimos deter um vírus pequenininho, nanoscópico, que a gente não consegue nem ver. Com toda a nossa riqueza, nós não podemos satisfazer a nossa alma. Meus irmãos, logo lá na sequência do versículo 23, Deus fala, se há uma coisa que você pode se gloriar, glorie-se nisto,
em compreender-me, em conhecer-me. Então, meus irmãos, se há uma coisa que podemos gloriar, é no gloriar em Cristo, gloriar no Evangelho, gloriar na obra de Cristo em nossas vidas. Sabe por quê, meus irmãos? A nossa cosmovisão é alterada. As nossas lentes que enxergamos o mundo, as nossas lentes para enxergar o mundo são alteradas. Uma coisa é a gente olhar o mundo achando que nós merecemos alguma coisa. Outra coisa é nós olharmos o mundo sabendo que nós não merecemos nada. Sabemos que é tudo um ato de misericórdia de Deus em nossas vidas. Glória a Deus por isso. E, às vezes, meus irmãos, eu queria que vocês vão entender o que eu vou falar. Eu até penso, Senhor, por que o Senhor está me perdoando? Não é justo o Senhor me perdoar. Não é justo. E do ponto de vista do caráter de Deus, não é justo mesmo. Deus não poderia nos perdoar. Por isso que Deus fez esse mistério do Evangelho. Ele mandou o seu Filho para ser castigado em nosso lugar, para que nós pudéssemos, nesse momento, receber o perdão do pecado. Vocês percebem que Deus não deveria nos perdoar? Hoje eu peço perdão por uma coisa, amanhã eu cometo o mesmo erro. Vou pedir perdão para ele, ele me perdoa de novo. Deus, por que o Senhor está me perdoando? Eu estou constrangido. Gente, vocês percebem como que viver baseado nesta graça nos gera uma vida de temor, nos gera uma vida de quebrantamento, uma vida de admiração a este Deus tão bom. Vocês percebem que gera isso? Amém. Em Romanos, pedi para os irmãos me acompanharem. Abre o livro de Romanos, no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 5. Olha que interessante que fala aqui. Ainda tratando da nossa ineficácia, ainda tratando da nossa inabilidade de vida, Paulo nos traz à luz uma coisa. Versículo 5, capítulo 4 de Romanos, versículo 5. Diz o seguinte: mas há aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Paulo aqui está descrevendo sobre a história de Abraão, que a obediência a Deus de Abraão lhe foi imputada como justiça. A sua fé de Abraão lhe foi imputada como justiça. E logo ele fala aqui que não foi as obras de Abraão, foi ele crer na palavra de Deus que foi imputado de justiça. Os mesmos termos que Abraão creu lá atrás, nós cremos hoje, meus irmãos. É uma capacidade de Deus gerada por nós, é Deus se revelando em nós, é Deus gerando a capacidade em nós de olhar para Ele e crer em Cristo. Então, o que fica claro nesse versículo? Que aquele que não pratica, que prática é essa? É obra. Ele está falando de obras humanas, de esforço humano. Mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Meus irmãos, crer em Cristo nos imputa a justiça de Cristo em nós. A justiça de Cristo produz descanso em nossas vidas. A justiça de Cristo obra em nossas vidas, para que Deus olhe para nós e veja Cristo em nós operando. Por isso que nós não nos gloriamos. Agora, o que isso tem a ver com arrependimento? Porque o arrependimento é um ato de fé, meus irmãos. O arrependimento, ele é gerado por Deus. Deus nos convencendo que estamos em situação ruim. E nós, amém, Senhor, o Senhor tem razão, eu creio. Por isso me arrependo, me perdoe, Senhor, por pior que ser, me perdoe. E Deus não vai te perdoar amanhã, de repente te perdoa na hora. Porque nós estamos descansados na eterna obra de justiça de Cristo. Aleluia. Todas as vezes que nós nos humilhamos, nós estamos dizendo para Cristo, nos sujeitamos a Ti, Cristo. Cristo,
O Senhor segue o meu autor, o meu consumador da minha fé. Agora, existem aí no mundo pentecostal, neopentecostal, vocês conhecem, devem conhecer alguém. Eu fui penteca aí, sapateei, rodei, já fiz um monte de coisa. E eu sei qual que é a mentalidade do mundo pentecostal. E o mundo pentecostal fala, você tem que fazer obras. Ok, aí Pedro, lá em 1 Pedro, fala assim, que mostra a sua fé sem as obras, que eu mostrarei minha fé pelas minhas obras. Ok, as obras são evidências do que aconteceu com você. Mas, meus irmãos, nossas obras não importam, não se enganem. Somente a obra redentora de Cristo importa. Porque nós podemos estar alimentando os famintos, nós podemos estar ajudando as viúvas, ajudando os órfãos, nós podemos ajudar os doentes. São obras de justiças lindas, são obras de justiças lindas. Só que se a inspiração, se a origem não vem de Cristo, é vã. Não se enganem, meus irmãos. Eu falo para mim também, não me engano, que a minha obra de justiça vai produzir alguma justiça diante de Deus. A não ser que essa obra foi originada por ele, essa obra não trará glória a ele. Tá ok? Somente em Cristo há justiça, meus irmãos. Inclusive, tem um tema aí chamado de autojustiça. A autojustiça é um engano. Lá em Isaías 64:6, o profeta, inspirado por Deus, faz uma declaração bem forte, inclusive, que fala o seguinte: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Eu não vou nem entrar no detalhe o que é um trapo de imundícia, acho que vocês devem saber, já falamos sobre esse tema. Mas olha a comparação que Isaías faz. Faz uma comparação bem severa. Então, meus irmãos, o que é fazer a obra de Deus nesse contexto? Porque Paulo fala, aqueles que não confiam na obra, mas confiam em Cristo, estes recebem a vida eterna. A fé lhe é imputada como justiça. Mas tem muitos que creem que tem que fazer obra. Ok, Pedro fala que a nossa fé nos gerará obra, né? Mas o que é fazer obra, meu Deus do céu? O que é fazer obra de Deus? Está escrito. Irmãos, abrem João, capítulo 6, verso 29. Vou começar pelo verso 28. Eu vou tentar falar menos meus irmãos, que a minha digníssima sempre fala que eu falo 100 meus irmãos numa pregação. Versículo de 28. Aqui estamos tratando o que é a obra de Deus. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Quem enviou? Deus. E quem que Deus enviou? Cristo. Vocês percebem que a obra de Deus é crer em Cristo, meus irmãos. Mas é tão simples assim, Marcos? É. Por quê? Para que ninguém se glorie. Dimas creu em Cristo. Foi paraíso. Paulo, se tem um homem que fez obra, foi Paulo. Sabemos, conhecemos a história. E tem outras pessoas no passado, aí, entre o 33º ano de Cristo, na sua crucificação e ascensão, até 2021, nesses 1990 anos, muitas vezes fez muita obra. Mas o que diferencia os que creram e os que não creram? Porque fazer a obra de Deus é crer. E talvez crer em Cristo vai nos levar a dar dinheiro para um órfão, vai nos levar a ajudar uma viúva, vai nos levar a visitar um doente no hospital, vai nos levar a dar comida ao pobre, vai nos levar a ajudar nossos irmãos necessitados.
vai nos gerar várias coisas de obras de justiça. Não é verdade? Em Salmo 116, versos 12 e 13, Davi faz uma declaração. Davi recebeu a revelação de Cristo, meus irmãos. E ele fala o seguinte: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que eu farei? Cristo, o Senhor me perdoou. O Senhor me deu uma nova vida, me fez uma aliança nova. Me sacou do lamaçal do pecado. Me deu um lavar regenerador de vida. O que eu faço para devolver? O que eu faço para te dar em troca? O que eu faço? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Mas só isso, Marcos? Cristo quer a nossa gratidão, eu beber no cálice da salvação? Como assim? O que é tomar o cálice da salvação? É crer na obra redentora de Cristo. Todas as vezes que nós ceiamos, meus irmãos, nós estamos tomando o cálice da redenção, da salvação. Nós estamos tomando o cálice e dizendo: Cristo salva. Este é o teu sangue. Meus irmãos, e a justiça de Deus não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira a justiça de Deus. Houve um pagamento pelas transgressões. Para nós tomarmos o cálice da salvação, é fácil, é gostoso, desce saboroso, desce agradável, te dá alegria. Mas para Cristo tomou o cálice da ira, meus irmãos. Vocês conhecem a história de Jesus lá no Getsemane? Jesus transpirando gotas de sangue. Isso é um efeito fisiológico gravíssimo de uma pessoa que está com um alto teor de dor. Jesus Cristo orando: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava olhando, ele sabia o que tinha naquele cálice. Estava toda a ira justa de Deus frente a todo o pecado de uma humanidade, toda imundícia, e Cristo pegando aquele cálice, bebendo aquele cálice indigestivo, e levando ele a um sofrimento de muita dor, tanto física quanto espiritual, levando Deus naquele momento se afastar, não olhar para ele, porque todas as transgressões de uma humanidade estavam sobre ele. Queridos, tomar a cálice da salvação é de graça, mas não foi barato. Alguém pagou um altíssimo preço, e esse preço foi Jesus quem pagou. Nós cremos em Cristo hoje, tomar o cálice da salvação, estamos fazendo a obra, que é crer, tomar o cálice. Mas não podemos nunca perder de vista que Cristo tomou o cálice da ira em nosso lugar. Sobre ele foi imputado toda a nossa humanidade. E quando olhamos em Cristo, o nosso Senhor e Redentor, recebemos dele. Somos revestidos de toda a pureza, toda a santidade que vem dele. Lá em 2 de Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Queridos, nós somos justificados baseado na obra santificadora de Cristo. O que é ser justificados? Nós somos tornados justos. Por que nós somos tornados justos? Porque antes nós éramos injustos. A Bíblia fala que nós fomos feitos amigos de Deus. Por que nós somos feitos amigos de Deus? Porque antes nós éramos inimigos de Deus. Pera. Eu nunca, não, Deus, não. Não, Deus me livre, eu nunca fui inimigo de Deus. Eu falei, pera aí. Você pensa que você não era, mas para Deus, você era o inimigo dele. Nós somos resgatados. Resgatado da onde? Resgatado da onde? Não, eu não estava perdido.
Estava. Tem muita gente, graças a Deus, nossa congregação tem recebido ensinos valorosos, ensinos do evangelho profundos, mas tem muita gente que se engana, achando que haverá no juízo, no dia do juízo, uma balança pesando os prós e os contras. Tem muita gente nesse engano e é disseminado por muitas correntes evangélicas, católicas, espíritas. Tem várias correntes que disseminam. Não, fica tranquilo, meu irmão, fica tranquilo. Ó, você pecou aqui hoje, vai lá amanhã, ó, você compra uma cesta básica, vai lá, dá para um menino pobre. Não, tranquilo, ó, boa, tranquilo. Vai lá, ó, vai lá, ajuda uma viúva, ajuda um órfão, tá tudo certo, ó, porque no final, ó, os seus pecados vão estar aqui, ó, e aqui suas obras de justiça. Olha, se a sua obra de justiça fizer assim, você entra. Se ela fizer assim, ó, meu amigo, sinto muito. Como saberemos que as nossas obras de justiça foram suficientes? Não adianta, não adianta querer se comparar com o pior escolha desse mundo, né? Porque se a gente comparar a humanidade com Hitler, nossa, beleza, eu tô bem na fita, eu tô bem na situação. Porque se a gente colocar Hitler aqui e coloca o Marcos, olha, dá uma subida, né? Legal, né? Será? Hitler matou milhões, perseguiu, fez toda a sorte de maldade que ele fez. E o Marcos está aqui, ó. O Marcos pecou ontem, mentiu, fez não sei o que lá, desagradou a Deus, mas aqui, ó, ele está bem em frente ao Hitler. Só que, queridos, não é assim que funciona. Quem vem aqui do outro lado da balança é Cristo. E quando Cristo entra na jogada, a coisa fica feia. Cristo é o padrão. Somente Cristo é o padrão. Como o Paulo nos fala, que eu acho muito legal essa frase, ele pergunta, quantas pessoas vão entrar no céu? Quantas pessoas? Apenas uma. Cristo. Se você não é Cristo, você não vai entrar. Bem? E há falsos profetas por aí, que novamente, não vou citar nomes, poderia citar, não vou, por ética. Há falsos profetas por aí. Os coachings teólogos, né? São os caras bacanas do momento, vão nas igrejas, no púlpito, faz todo mundo levantar, sai todo mundo feliz, sai todo mundo com senso de propósito, assim, não, eu vim aqui para derrubar barreiras, eu sou um campeão, um vencedor. E todas as outras coisas que eles falam. Que é o novo teologia das prosperidade, agora é o coach teólogo, né? Só mudou o nome. É a mesma coisa, né? Essas pessoas são os empreendedores de palco, sabe? Os cara nunca tiveram uma empresa, os caras foram funcionários por tantos anos, se deram mal, não conseguiram nada da vida, agora eu vou virar coach. Vou ensinar as pessoas a terem sucesso. Vai ver, a pessoa nunca teve sucesso. Ele se enriqueceu no palco, né? Não é verdade? Tem alguns coaches teólogos aí que eu ouvi falando. Ele fala o seguinte: você é o ponto fraco de Deus. Como assim? Deus tem ponto fraco? Não, porque Deus olha para você e Deus ama tanto você que ele não tem como ele não te perdoar. As coisas estão invertidas aí, querido. Tem outros que falam assim: não, você é o centro do coração de Deus. Pera, calma aí. Está dizendo que a preocupação contínua, a vida de Deus é para o agrado meu agrado? Está dizendo que eu agrado a Deus mais do que a Cristo, é isso? Tem uma máxima aí que vocês já escutaram muitas vezes. Cristo morreu na cruz para provar o nosso valor. Peraí. Tem uma coisa faltando aí. Cristo morreu na cruz, é verdade. Mas não para provar nosso valor. Porque se nós fôssemos valorosos, não haveria necessidade de um homem santo descer aqui na terra, de um filho de Deus, o próprio Deus se encarnar como homem e morrer naquela cruz. A cruz mostra que nós nunca conseguiríamos nos achegar até Deus, não que nós temos valor. Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Há certa verdade nisso aí, porque Deus, primeiro, ele odeia o pecado e ele ama o pecador.
Porque Deus ama, não é que ele tem muito amor para dar. A natureza dele ama. A natureza dele é o amor. E se Deus odeia o pecado e ama o pecador, por que ele não joga o pecado no inferno e salva o pecador? Simples. Só que sabemos que não vai ser assim. Deus vai jogar o pecador no inferno. Não vai jogar o pecado, ele vai jogar o pecador no inferno. Então, meus irmãos, sabemos que isso é um engano. E tem muita gente que crê nisso e constrói uma base de vida baseada nessa crença. Lembra da parábola da casa construída sobre a areia e sobre a rocha? Você crê numa mentira dessa, você construir sua casa sobre uma areia. Vai vir um momento da tempestade na sua vida, você não tem consistência de vida. Vai vir momentos de privações, de provações. Falei, cadê aquele Deus que me apresentaram? Cadê aquele Deus que me ama incondicionalmente, que me quer? Que não é meu ponto, que eu sou o ponto fraco. Cadê? Nós temos que guardar nossos corações desses jargões espirituais, desses jargões de coach, que nos levam a mau entendimento. Por isso que nós temos que estar constantemente sendo expostos ao Evangelho. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós temos memória curta. Sabe aquele negócio? Não vou participar desse estudo aí, já participei 2 vezes. Não, para mim não importa. Isso aí para mim, nossa, eu já tiro limpa, já tô aqui, ó. Beleza? Eu tô nesse nível. Tava aqui, já tô nesse nível. Isso eu já aprendi. Sabe essa atitude? Tá errado, meus irmãos. Nós temos memória curta. E Deus sempre tem mais do que falar sobre o mesmo tema. Eu já cansei de escutar o Paulo falar sobre o tema do batismo. Sempre Deus se revela para mim. De forma diferente. Cansei de escutar o tema da idolatria do Tiago. Deus se revela em nossas vidas através do tema. Por quê, meus irmãos? Quando nós cremos numa verdade, essa mentira que estava tomando o lugar da verdade, ela é removida. E a verdade muda a nossa forma de ver a vida. Essa verdade coloca novos óculos na nossa visão. Nós vemos o mundo de outra maneira. Em Provérbios 4:23 fala: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em Mateus 6:21, porque aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Amém? E eu queria tratar também sobre o efeito da justiça imputada em nós, porque Paulo, ele fala lá em Romanos 3, que acabamos de ler, que crer em Cristo faz com que a nossa fé em Cristo nos impute a sua justiça, como acabei de falar. O que é ser imputado a justiça de Deus sobre nós, a justiça de Cristo sobre nós? Nós somos juridicamente computados como justos. Né? Antes nós éramos injustos, nós estávamos juridicamente assim, ó, carimbado, injusto. Vem Cristo, morre na cruz, ascende ao céu, Deus aceita a remissão dos pecados através de Cristo, vocês pedem perdão, vem Cristo, justificado, tornado justo. Por quê? Todas as obras de Cristo são imputadas sobre nós. As nossas obras de maldade são imputadas sobre Cristo naquela ocasião, há 1990 anos atrás. E a obra de Cristo, toda a bondade, toda a longanimidade, tudo que é bom e agradável é imputado sobre nós. A obra de Cristo, meus irmãos, nos é concedida de graça. Em Romanos 6,6 fala o seguinte: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Queridos, o nosso corpo perverso, ele é desfeito. Ele é dilacerado naquela cruz, ele é moído naquela cruz. As obras de Cristo naquela cruz são imputadas sobre nós. Aquela condenação que ele recebeu, a justa ira de um Deus santo, que caiu sobre Cristo, é imputada sobre nós. E somos revestidos pela perfeição de Cristo. Somos tornados retos, justos, perfeitos, aos olhos aos olhos do único que importa, que é Cristo.
E essa obra milagrosa deve se traduzir em nossas vidas, meus irmãos, numa vida constante de quebrantamento. Então, por que Deus aceita nosso arrependimento? Porque assim Ele determinou. Porque quando nós nos arrependemos e olhamos para Cristo, a nossa fé nas obras de Cristo nos é imputado como justiça. Senhor, mas eu tenho pecado tanto. Ontem eu pequei esse mesmo assunto, hoje estou me arrependendo. Não, o Senhor não deve me perdoar, não pode me perdoar. Não pode. Estou mal. Só que Deus, Cristo morreu pelos pecados passados, presentes e futuros. Quando nós olhamos para Cristo, nos arrependemos, Deus imputa sobre nós a justiça de Cristo, mais uma vez. E não é que nós deixamos de ser justos. Significa que nós, sabe aquela sensação, poxa, eu pequei, agora não sou mais de Deus, eu estou afastado de Deus, estou desviado. Sabe esses termos, né? Eu estou desviado, eu estou precisando de Deus novamente. Ai, meu Deus. Não é assim, meus irmãos. Não significa que hoje você pecou, que você caiu da graça. Se você caiu da graça, meus amigos, é grave. Porque cair de graça não tem retorno. Você pecar significa que você transgrediu contra Deus. E o fato de Deus gerar o arrependimento em você significa que você ainda está na graça. Então você não estaria na graça mais. Né? Porque os perdões, o perdão de Deus, eles são como frutos para a gente pegar. Perdão, Senhor. Como fruto. Em 2 Crônicas 7:14, diz o seguinte: e se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu os ouvirei, perdoarei os seus pecados e seus erros, e curarei a sua terra. Amém? Em Salmo 51:17 fala o seguinte: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Vocês percebem? Que o que agrada a Deus é uma atitude quebrantada, de sujeição, uma vida quebrantada, meus irmãos, uma vida sempre sujeita a Deus. Fala, Senhor, eu não mereço estar aqui. Nada eu tenho a oferecer, nada eu tenho a entregar. Mas o Senhor ama incondicionalmente. O Senhor ama seu filho. O seu filho se entregou por mim, em favor de mim. Porque sabemos que o filho se entregou para o pai. A obra, quem fez toda aquela obra foi o pai, não foi eu, não foi você. Não foram os romanos que crucificaram a Cristo. Não foram os judeus que traíram a Cristo. Foram instrumentos de Deus para que houvesse o pagamento pelo pecado. Saber que a fé na pessoa de Jesus Cristo nos imputa justiça, essa justiça que foi de graça, mas não foi barata, deve nos levar a um profundo quebrantamento contínuo, uma vida de cabeça baixa diante de Cristo, prostrado e humilhado diante dele. Meus irmãos, se tem uma situação marcante na nossa congregação, são vidas quebrantadas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que o Senhor nos revelou isso. Porque nós entendemos quem nós somos, onde nós estamos, quem Deus é. Então, para finalizar, meus irmãos, aqui já estou finalizando. Relembrar os pontos. O arrependimento não é um produto do esforço humano, de forma alguma. E o verdadeiro arrependimento só há em Cristo. Só há em Cristo. E as suas misericórdias, graças a Deus que suas misericórdias se renovam cada manhã. Graças a Deus que Deus é um Deus longânimo,
E cremos, ao nos arrependemos, nós cremos na obra de Cristo. E esse crer e receber nos é imputado como justiça. E como efeito da justiça, somos revestidos de Cristo. Logo, meus irmãos, nos gera uma vida quebrantada. Deus abençoe essa palavra, meus irmãos. É o que o Senhor me entregou e eu entrego para vocês. Amém? É contigo, Paulo, ou Tiago. Está mudo, Paulo. Obrigado, Marcos, por compartilhar conosco esta mensagem.